maior do que eu supus, o poder que vem de cima. Olá, meus internautas, Pastor João Dias. Estamos dando sequência às gravações das videoaulas sobre a Escola Bíblica Dominical, editora CPAD. Estamos no terceiro trimestre de 2016. A temática desta revista, o desafio da evangelização, análise e abordagem. Comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade. Lição 3, título da lição: Igreja, Agência Evangelizadora. O texto áureo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1 e 8. A verdade prática: a Igreja de Cristo, em virtude de sua natureza e vocação, é a agência evangelizadora e missionária por excelência. O objetivo geral: explicar que proclamar Cristo é a tarefa prioritária da Igreja. A Igreja de Cristo é a agência evangelizadora por excelência. Desde a sua fundação, no dia de Pentecoste até hoje, ela é conhecida, antes de tudo, por seu amor às almas perdidas. Se ela, por conseguinte, descumprir a sua tarefa básica, em breve perderá a sua condição de corpo de Cristo, reduzindo-se a uma mera organização humana. Nesta lição, veremos que, frente à grande comissão, não temos alternativa senão cumprirmos plenamente o ide de Jesus. Nossos dias exigem um retorno imediato, ousado, enérgico e amoroso à missão evangelizadora da Igreja. Menos que isso é inaceitável. Estamos, portanto, responsabilizados nos últimos dias a levar a mensagem do Cristo da cruz latina do Gólgota, que traz a salvação à humanidade. Nesta lição vamos estar dando sequência ao nosso estudo de evangelização. O ponto central, a missão suprema da Igreja de Cristo é a evangelização. Primeira parte, a fundação evangelizadora da Igreja. Após a sua ressurreição, Jesus permaneceu com os discípulos por 40 dias, durante os quais os instruiu acerca da fundação pentecostal da Igreja e sobre a evangelização mundial. Neste ínterim, Jesus estabelece o seu objetivo primordial para a Igreja: evangelizar, desenvolver o projeto de evangelização. Portanto, aqui temos a fundação evangelizadora da Igreja, a Igreja como a agência evangelizadora, responsabilizada por Cristo Jesus. No subponto 1, a resposta escatológica. Pouco antes de sua ascensão, Jesus foi inquirido por seus seguidores quanto ao futuro de Israel. O Senhor, porém, conscientiza-os de que, naquele momento, a sua preocupação não deveria ater-se aos últimos dias, mas ao que estava prestes a acontecer. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos indagativos perguntavam sobre a situação dos últimos dias e quando se daria. Jesus fundamenta o seu objetivo e foca os discípulos no ato de evangelizar, de levar a mensagem de Jesus Cristo até os confins da terra, começando por Jerusalém. E Atos 1 e 7 já temos a palavra
direcionando para esta tarefa primordial da igreja. A resposta pentecostal. A resposta do Senhor aos seus discípulos não foi apenas escatológica, mas pentecostal. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins, até Atos 1:8. Aqui, Jesus dá a resposta pentecostal, que a igreja estaria sendo chancelada com o Espírito Santo, para receber o poder devido e a ousadia para ir até os confins da terra, fazer o evangelismo, fazer a evangelização, visto ser o evangelismo o ato teórico e a evangelização o ato prático. Atos 1:8 talvez seja o principal versículo do livro de Atos. Subponto 3. A fundação da igreja. Passados 10 dias, desde a ascensão do Senhor, os discípulos achavam-se reunidos num só lugar, quando veio o Espírito Santo sobre eles. Revestidos de poder, passaram a falar noutras línguas, dando ocasião à primeira colheita de almas da igreja. Atos 2, de 1-4 e 41. A fundação da igreja se dá 10 dias depois da ascensão de Cristo. Ele ficou 40 dias, devo dizer-lhes que 40 é número de provação. Jesus ficou 40 dias na terra desde a sua ressurreição. E após esses 40 dias, a igreja ficou 10 dias orando em Jerusalém. E aí, no dia de Pentecostes, se deu a fundação da igreja. Síntese do tópico 1. A fundação evangelizadora da igreja foi estabelecida pelo Senhor Jesus antes de ele ascender aos céus. Na parte 2. A missão prioritária da igreja. Quando a igreja evangeliza, cumpre integralmente a sua missão, pois integralmente promove o ser humano. Esta é a missão de primeira mão, a missão prioritária da igreja. Desenvolver o projeto de Deus. No subponto 1, evangelização. A igreja, tão logo foi estabelecida, saiu de imediato a proclamar o evangelho, pois ganhar almas é a sua prioridade máxima. Quanto mais evangelizava, mais o Senhor operava sinais, prodígios e maravilhas. Atos 4, 29 e 30. A oração daqueles crentes pela evangelização do mundo era tão poderosa que, certa vez, fez tremer o lugar onde estavam reunidos. Atos 4 e 31. A igreja precisa manter o Pentecostes genuíno, sem misticismo, sincretismo e sem alvos mercadológicos. Aqui está o segredo. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo sobre a igreja a fez uma agência de evangelização arraigada no poder, na oração. Os crentes voltavam-se para a oração e buscavam a Deus de verdade. Certa feita, até a terra tremeu com o poder do Pentecostes. O Pentecostes precisa estar presente na igreja, porque sem este Pentecostes, sem este poder genuíno do Espírito Santo que nos dá impulsão, jamais faremos evangelização. Evangelização é um ato oriundo do poder do Espírito Santo em nossa vida. Subponto 2. Missões em Atos. A igreja primitiva não demorou a fazer missões após a dispersão dos crentes de Jerusalém. Filipe desceu a Samaria, onde com poder e ousadia pregava o Cristo ressurreto. As multidões ficavam atentas ouvindo a mensagem pregada por Filipe e os sinais que ele fazia. Atos 8, 6 e 7. Então,
O livro de Atos está recheado de atos de evangelização. Filipe, o evangelista, impulsionado pelo Espírito Santo, ele era impelido, ele estava na égide do Espírito Santo e ele desenvolvia o trabalho de evangelização. Aleluia! Quando nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo, nós estamos com a capacitação de fazer este trabalho, de desenvolver este projeto. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos registros de evangelização, especialmente na pessoa de Filipe. 3. Promoção social. A igreja primitiva encarregava-se de promover os novos convertidos integralmente. Ela não se descuidava das necessidades dos pobres e necessitados. Amorosamente as supria. Se por um lado dava-lhes o pão do céu, por outro não lhes negava o pão que brota da terra. Isto é evangelização integral, a promoção social. A verdadeira religião é cuidar dos necessitados, das viúvas. Esta é a verdadeira religião, conforme o livro de Tiago, que é o conhecido evangelho prático. E aqui, arraigada no ato amoroso de promover os neófitos, aqueles que passavam a pertencer às fileiras da igreja, se desenvolvia, portanto, um trabalho na coinonia dos salvos, um trabalho filantrópico, um trabalho social, em que se olhava não somente a alma, mas também o corpo. Aleluia. Síntese do tópico 2. A evangelização é a missão prioritária da Igreja de Cristo. Não existe outra. Fazer um suntuoso templo, fazer igrejas, prédios, tudo isso é muito bom, mas a prioridade é para o ato de evangelizar, ganhar almas, arrebatar vidas das garras do inimigo para o reino de Deus. Na parte 3, Antioquia, igreja missionária. Não sabemos quem fundou a igreja em Antioquia. Aqueles obreiros anônimos, porém, souberam como edificá-la na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Dentre os seus membros saíram os primeiros missionários transculturais do cristianismo. Paulo, Barnabé. Aqui nós temos o exemplo de uma igreja essencialmente missionária, a igreja de Antioquia. Subponto 1, uma igreja completa. Em Antioquia, o ministério era completo. Ali havia profetas e doutores, Atos 13 e 1. Eles souberam como preparar a igreja para evangelizar os gregos, romanos e bárbaros. A obra missionária deve ser nossa prioridade, ou não conseguiremos dar cumprimento à grande comissão. Aqui nós temos o exemplo de uma igreja completa. Os obreiros arraigados na palavra de Deus desenvolviam o ministério completo e formavam a igreja essencialmente missionária, uma igreja que se preocupava com o projeto número 1 de Deus. Quando a igreja está preocupada com missão, então está envolvida no projeto mais importante de Deus. E aí o Senhor abre as janelas dos céus e derrama as suas bênçãos. Nós atingimos os povos da terra. Nós conseguimos arrebatar das garras do inimigo aqueles que estão cambaleantes na estrada da vida, errantes por caminhos escabrosos. Subponto 2. Uma igreja missionária. Enquanto a igreja e os seus obreiros oravam, jejuavam e serviam ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13 e 2. De imediato, o ministério local impôs as mãos sobre os novos missionários, despedindo-os sob os cuidados do Senhor. A partir daquele momento, a igreja de Cristo
irradiando-se a partir do Oriente Médio, universaliza-se até chegar a você e a mim. Foi este Paulo, Partado, este Saulo Barnabé, que até realizaram a ideia de missão transcultural. Veja bem, ele, tendo a visão, entrou onde? O varão que lhe diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. A obra de missão passou a ser uma realidade transcultural. Se via aí um verdadeiro missionário levando a palavra em terras longínquas. Nós precisamos entender esse mistério, valorizar nossos missionários, enviá-los, mantê-los, orar por eles, para que o Evangelho seja alcançado pelos povos da terra. Síntese do tópico 3. Antioquia era uma igreja que tinha uma visão missionária bíblica. De Antioquia saíram os primeiros missionários transculturais do cristianismo. Aleluia! Meu internauta, a missão da Igreja de Cristo é evangelizar. Retornemos, pois, ao cenáculo, a fim de que, no poder e na virtude do Espírito Santo, alcancemos os confins da terra. Nenhum evento enfatizamos é mais importante e urgente do que ganhar almas para Cristo. Pense nisso. Busque ganhar para Jesus aqueles que estão morrendo sem ter esperança de ver Deus. Vamos em busca das almas em lugares longínquos. Responsabilizemos-nos este ato tão importante, determinado por Deus. Lembrando-vos que missão se faz na vontade de Deus, na ordem de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Vamos refletir a respeito da igreja como agência evangelizadora. Responda. Por que a igreja é a agência evangelizadora por excelência? Porque Cristo estabeleceu a igreja e deu a ela uma missão suprema: anunciar o evangelho a toda criatura. O que recomendou Cristo aos apóstolos de ser levado aos céus? Leia Atos 1:8, quando diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como a igreja primitiva evangelizava? A igreja primitiva não se descuidava das necessidades dos pobres e necessitados. Se por um lado dava-lhes o pão do céu, por outro não lhes negava o pão que brota da terra. Porque Antioquia é conhecida como a igreja missionária? Porque de entre os seus membros saíram os primeiros missionários transculturais do cristianismo. Que Deus nos abençoe, que possamos evangelizar.